E como é que foi o meu relacionamento de mais de 5 anos com um africano? Quando eu digo africano, é preciso lembrar que o continente africano é muito grande. Eu estou-me a referir a um rapaz de Angola, porque eu não posso falar de uma experiência com nenhum rapaz do Quénia, com nenhum rapaz do Senegal ou com nenhum rapaz do, de Marrocos. Apesar de eu dizer africano, eu quero me referir especificamente a um rapaz que eu conheci de Angola. E conheci aonde? Em Lisboa. Porque eu nunca vivi em Angola, nunca cresci, não cresci em Angola, não posso dizer que tínhamos as mesmas experiências, que temos a mesma cultura. Não é verdade. Conhecemos-nos em Lisboa e já tínhamos crenças limitantes totalmente diferentes. Por isso é que eu fiz questão de contar aqui a minha experiência, como é que é estar ou ter estado em um relacionamento com um rapaz de Angola. Se é o teu caso, se estás em um relacionamento com um rapaz de Angola, se estás a conhecer e a pensar em ter um relacionamento, se já estiveste em um relacionamento, podes deixar aqui nos comentários qual foi a tua experiência, porque eu vou falar da minha experiência. Eu não vou falar aqui de como é que tem que ser ou como é que tu tens que fazer. Eu vou falar da minha experiência, como é que foi. Eu cresci em Lisboa, nunca cresci, nunca vivi em Angola e o que eu experimentei foi uma cultura totalmente livre, onde a mulher também tem direito de expressão, liberdade de expressão. E quando eu conheci este rapaz de Angola, eu pude-me perceber que ele tinha outras crenças e o que é muito comum, o que é muito normal, porque vinha de uma cultura totalmente diferente, apesar de falarmos a mesma língua. E começámos a relacionar. Primeiro foi um relacionamento que não foi escondido, mas era um relacionamento onde inicialmente eu não contei à minha família, porque eu sabia que não ia ser permitido, que não ia ser aceite. E também havia a questão de ele ter estado em um relacionamento e no momento em que ele me conheceu, terminou esse relacionamento, assim, rápido, para poder estar comigo. Mas havia a situação e a circunstância de que a outra rapariga era uma pessoa extremamente agressiva, era uma pessoa que não tinha aceito o fim do relacionamento e ele contou-me, explicou-me que havia essa situação e que poderia nos causar algum desconforto no início, mas eu estava perfeitamente tranquila, não tinha esse pensamento negativo de que ela me pudesse fazer algum mal ou de que ela nos pudesse perturbar, mas não foi isso que aconteceu. E, tirando isso, os irmãos dele aceitaram. Ele vem de uma família extremamente grande, com mais de 11 irmãos, se me recordo bem. E a família dele aceitou-me, conheceu-me e dava-nos bem. À medida que o tempo foi passando, eu quis que a minha família também conhecesse. E as minhas irmãs conheceram, simpatizaram, o relacionamento foi super ameno, a minha mãe também gostou muito, deu-se muito bem com ele sempre. A pessoa que nunca quis conhecer e que nunca aceitou foi o meu pai. E vocês vão ver que nesta história o meu pai tem um papel importante porque foi a primeira pessoa que disse: não são sapatos para tu calçares. Ou seja, ele disse que aquela pessoa não era a pessoa ideal para mim, para eu ter um relacionamento. Na altura, eu não aceitei, eu não ouvi, eu continuei, mas o meu pai nunca demonstrou interesse em conhecer a pessoa, em se relacionar, em aceitar. Era quase como uma premonição. Mas enfim, eu continuámos a relacionar, éramos, digamos que éramos muito mais do que namorados, éramos companheiros, porque tínhamos muitas coisas em comum, gostávamos muito de exercício físico, ele era atleta de basquete, ensinou-me muitas coisas relacionadas ao exercício físico, fazíamos acampamentos
e gostava muito de atividades, era uma pessoa aberta, flexível, disponível e também pude perceber que comigo ele também conheceu outras coisas, o que é comum em qualquer relacionamento, não tem a ver, não é uma característica única de um relacionamento de uma rapariga de Lisboa com um rapaz de Angola. Normalmente é comum, as pessoas conhecem-se e acabam por experimentar coisas diferentes que fazem parte do mundo um do outro, e foi isso que também aconteceu connosco. E divertíamos-nos muito, saíamos muito, íamos muito a festas, a discoteca, dançávamos muito, praticamente todos os fins de semana saíamos para dançar, ou seja, dávamos-nos muito bem. E à medida que o tempo foi passando, eu sempre pude perceber que ele gostava muito de mim, mas muito mesmo. Eu sempre pude perceber, e eu digo sempre que tive muita sorte, gostava muito de mim, gostava mesmo muito e fazia tudo por mim, para me ver bem, para eu estar bem, tudo o que deveria ser normal e comum, nem sempre é, mas eu tive essa sorte. E à medida que o tempo foi passando, houve a ideia, a intenção, o objetivo de, será que se pode dizer formar uma família? Não sei, mas de ser um relacionamento mais sério. E eu fui me apercebendo de certas e determinadas características e aspectos que para mim eram algo novo, porque eu não via nem nos relacionamentos das minhas amigas, nem no ambiente onde eu tinha crescido, ou seja, nos meus amigos, no meu grupo de amigos, nas minhas amigas que também tinham relacionamentos. E eu comecei a ver que ele era uma pessoa que achava que certas e determinadas coisas eu não poderia fazer. E nós não éramos casados, éramos namorados, e certas e determinadas coisas eu não podia fazer, certas roupas eu não podia vestir, certas amizades eu não podia ter. Ou seja, começou a haver ali uma transformação da personalidade, a querer mostrar ou impor-se como não protetor, mas dominante. E aquilo para mim começou a ser um pouco estranho, mas eu pude-me aperceber, através das conversas que eu ouvia, que ele tinha com os amigos dele, que era comum em Angola eles, a partir de um certo momento ou a partir de um certo tempo de relacionamento, quererem que a rapariga se transformasse, não sei, se deixasse de ser ela e passasse a ser a mulher ideal, do ideal deles. E eu via isso no grupo de amigos dele, que era comum. A forma como eles falavam, a forma como eles tratavam essas namoradas. E há um outro aspecto que é, as namoradas dos amigos dele eram raparigas ou moças ou meninas ou como quiserem chamar, que viviam em Angola. Eu conhecia quando elas vinham de férias a Lisboa e passávamos todas as férias juntos na praia, e eu pude observar que elas correspondiam de alguma forma a esse padrão. Mas havia uma outra componente. Elas dependiam também de uma forma financeiramente desses namorados. E eu não tinha essa componente. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu dinheiro, eu estava na casa dos meus pais, eu não tinha essa componente de depender. Mas era muito comum para eles, para eles era muito comum, muito normal, quase que como começas a namorar comigo, eu agora sou responsável por ti, tu dependes de mim e passa a ser como ainda não somos casados, mas tu és dependente de mim, minha propriedade. E aquilo tudo eu fui vendo, fui observando e comecei a entender que para eles era normal, que para eles era comum, não era de se esperar outra coisa. Que, na verdade, para eles, eu era quem estava fora da curva, eu era quem estava fora da caixa. E passei a ser um pouco que criticada, porque vocês podem perceber que quando há alguém que tem um comportamento diferente da manada, destaca-se e a manada vai tentar o quê? Ou que a pessoa passe a ter o mesmo comportamento ou livrar-se da ovelha negra. E isso começou a ser visível na família, porque a mãe dele era uma mulher submissa, ou seja, submissa ao pai.
Era uma mulher que aceitava comportamentos, situações e circunstâncias desde o dia em que se conheceram. Como eu disse aqui, ela teve mais de 10 filhos e ela foi aceitando circunstâncias, situações, comportamentos, e eu pude-me aperceber que era submissa ao pai, mas era extremamente manipuladora e controladora dos filhos. Até porque ela passava uma maior parte do tempo com os filhos, porque o relacionamento dela com o pai, com o marido, não era mais do que cozinhar, limpar. E eu não estou aqui a julgar se é certo ou se é errado. O que eu estou aqui a querer dizer é que, quando eu me apercebi, eu entendi que eu não era assim e entendi que jamais seria assim. Ou seja, eu já sabia que jamais seria assim. E foi aí que houve no nosso relacionamento talvez o início do atrito entre mim, entre ele e a mãe dele. Não foi um conflito, não havia desavenças, mas havia um ambiente menos propício. Porquê? Porque eu, aos olhos dela, era quase como que uma concorrente, ou seja, ela não faz aquilo que eu digo e as outras esposas, namoradas dos outros filhos, faziam, permitiam. Ela, por exemplo, tinha o desejo de estar sempre na minha casa, porque depois nós resolvemos juntar-nos e comprámos uma casa, e foi quando ela resolveu querer estar constantemente dentro da minha casa, opinar em relação a tudo e impor também que os familiares deles, por parte deles, poderiam ficar e tinham que ter lugar naquela casa. E eu quero contar esta parte, porquê? Porque do meu lado isso não aconteceu. A minha família respeitava, não aparecia na minha casa sem haver uma comunicação, sem perguntarem. Ao contrário da família dele, estavam sempre lá, apareciam quando lhes apetecia e não apareciam sozinhos, apareciam com um grupo, apareciam com outras pessoas que eu não conhecia, e ele não sabia impor limites. E aquilo para mim, como não era hábito na minha cultura, apesar, como eu já disse, de falarmos a mesma língua, aquilo para mim começou a ser demasiado, começou a ser um inconveniente, até porque eu não fazia isso com as pessoas que faziam connosco. E a mãe dele começou a tentar fazer ver que eu não era uma pessoa, que eu não era a melhor opção para ele. Mas como eu disse aqui, eu sabia e sentia e via que ele gostava muito de mim. E isso foi começando a causar algumas situações desagradáveis, porque eu não estava de acordo, a mãe dele queria se impor, queria se intrometer, e para além de querer, ela impunha-se e intrometia-se, ou seja, ela opinava e ele quase que ficava como em cima do muro, porque gostava de mim, não me queria ver insatisfeita, mas por outro lado vinha de uma cultura, de um ambiente onde ele tinha que obedecer à mãe. E era aí que eu me sentia um pouco estranha. Eu achava, como é que é possível um adulto ainda ter que estar submisso às ordens, às opiniões da mãe, quando tomou a decisão de viver fora da casa da mãe. Uma coisa é quando eu estou a viver na casa dos meus pais, outra coisa é quando eu deixo de viver na casa dos meus pais e quero fazer a minha própria vida, ou seja, começar uma nova jornada, e passo a estar constantemente submisso à opinião. Nós podemos pedir opinião, podemos pedir conselho, orientação, mas não é estar constantemente a viver sobre a opinião de terceiros e estar constantemente a partilhar e a compartilhar todo e qualquer passo, toda e qualquer decisão. E isso foi-nos causando o quê? Distanciamento. Porque, para além disso, havia também a questão de tudo o que nós tínhamos que fazer tinha que ser em conjunto com a família toda. E todos os domingos tinha que ser na casa da família.
todos os domingos tinha que ser. E de lado, e por parte da minha família, isso não acontecia. Foi como que se a minha família tivesse entendido que agora eu tinha uma outra vida, eu estava a começar uma outra vida e que eu poderia, é óbvio, visitar a minha família, ter contacto com a minha família e vice-versa. Mas não era algo que tinha que ser obrigatório, ou que tinha que ser uma regra, ou que tinha que ser como antes. E eu estou a contar estas histórias para vos fazer ver que nem sempre o facto de haver as mesmas raízes e de haver a mesma língua, nem sempre significa que as pessoas se vão entender. Nem sempre significa que vai funcionar. Porque ele tinha a mentalidade de que agora tu fazes parte da minha família. Ele não tinha a mentalidade que eu tinha de agora nós estamos a construir uma família, uma nova família. Vamos começar uma nova família. Nesse aspecto, o meu pai foi bem visionário. Ele disse logo, não vai funcionar. E foi honesto e disse, não, nem sequer tenho interesse porque não vai funcionar. Porquê? Porque sabia e me conhecia e tinha a ideia e a noção de como é que eu estava preparada para a vida, para o mundo, em que cultura é que eu tinha crescido, como é que era o meu conhecimento, e ele vinha de um ambiente, de um conhecimento, de uma cultura totalmente fechada, onde há inúmeras limitações para as mulheres, onde a mãe dele aceitou inúmeras traições e permaneceu e ficou sempre com o argumento de que a mulher deve perdoar os erros do marido, ao invés de dizer o marido não deve cometer erros para não desanimar a mulher, ela preferiu acreditar sempre no lema de a mulher deve perdoar os erros do marido, tanto que esses erros do marido lhe trouxeram outros enteados. E ela permaneceu e ficou. E eu pude perceber, o tempo que eu estive naquele relacionamento, que foi uma mulher que era muito triste, tentava dedicar-se à mãe dela e aos filhos, mas era uma mulher triste, porque era uma mulher dentro de um relacionamento solitária, que tinha que dividir o marido com outras mulheres e ela sabia e aceitava. E aceitava, digamos que agora vou julgar para o ar, porque eu nunca lhe perguntei diretamente, nem foi preciso, eu observava, mas aceitava porque foi também o que ela deve ter aprendido da mãe dela. Como quem diz, vais-te separar, vais viver do quê? Vais viver aonde? Vais comer o quê? Não é? E foi aceitando, foi tendo filhos e foi se esquecendo dela. E eu, é óbvio que eu tinha isso bem claro, que eu não queria isso para mim, que eu não ia permitir isso para mim. Tanto que no início, quando ele me comentou que tinha tido um relacionamento, eu disse, é importante para mim que realmente isso esteja bem terminado, porque para mim não há a hipótese, não se coloca a hipótese de ir e voltar e de estar e ver. E ele disse, não, realmente está bem terminado, porque o relacionamento terminou não foi somente porque eu te conheci, o facto de eu ter te conhecido foi um impulso, mas na verdade já estava terminado, porque é uma pessoa extremamente agressiva, é uma pessoa extremamente manipuladora, é uma pessoa extremamente ciumenta e por isso é que nós terminamos. Eu disse, ok, tudo bem, porque para mim não existia a possibilidade de sermos três. E realmente essa ex-namorada causou algum desconforto, causou algumas situações constrangedoras, mas devo dizer que ele soube sempre controlar, proteger, esteve sempre do meu lado, esteve sempre à minha frente, nunca houve nada que me acontecesse diretamente por causa dela. Ela era uma pessoa que realmente se expunha em público, mas que nunca teve a burrice ou que nunca foi burra o suficiente de me tocar, de me agredir ou de tentar qualquer tipo de violência comigo. Podia falar, podia espernear, mas nunca me tocou, porque ele deixou sempre isso bem claro. E nesse aspecto eu devo dizer que tudo muito bem, mas tirando o resto, era extremamente africano, era extremamente cultural, era extremamente a minha família tem que opinar,
a minha família tem que estar comigo todos os domingos, a minha família tem que ter o direito de vir para a minha casa e entrar no nosso quarto e entrar, pôr a música alta conforme lhes apetecer. A minha família tem que ter o direito de usar o nosso carro e devolver o carro sem combustível. Eu tenho que dividir o nosso dinheiro com a minha família. Não sei qual é a tua opinião acerca do que eu estou aqui a dizer. Tu podes deixar a tua opinião sincera. Há quem veja isto de uma forma diferente. Há quem vai dizer, mas era a família dele, tu também tinhas que entender. E há quem vai dizer, não concordo, porque não faz sentido. Eu gostava de saber qual é a tua opinião. O que eu te estou a contar aqui é a minha experiência. E foi para mim extremamente desagradável. Porquê? Porque era difícil viver assim. É que não vivíamos os dois, não estávamos os dois. Era sempre eu, ele e mais 15, 20 pessoas. E na minha família isso não acontecia. As minhas irmãs sempre foram pessoas que nunca tiveram esse tipo de comportamento, de aparecer, de usufruir. E quando estavam na minha casa não entravam no quarto, não mexiam nas coisas assim. Nunca, nunca, nunca. Nunca usaram o nosso carro, nunca pediram dinheiro. E isso tudo é para vos dizer o quê? Hoje, agora que eu já estou em um outro relacionamento com uma pessoa europeia, de pele branca, cultura igual à minha, onde eu cresci, há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme de comportamento, há uma diferença enorme de mentalidade, há uma diferença enorme no tipo de, na forma de demonstrar as emoções, até porque eu pude perceber que o facto dele ser africano, de ter vindo de Angola, era uma pessoa extremamente emocional. Não é certo nem é errado, era assim que ele era. Eu não estou a dizer que os europeus são frios ou são distantes, não. É diferente saber controlar as emoções, principalmente quando se é um homem, e é diferente ser uma pessoa extremamente emocional, estar constantemente fora do controle das emoções, principalmente quando se é um homem. E ele trazia muito essa componente e isso a mim fazia-me um bocado de não é confusão, mas eu ficava assim, eu dizia, isso tem muito a ver com o facto de ele não ser, ele sozinho, a tomar as decisões, a ter que estar sempre pendente de comunicar tudo com a mãe. Como eu disse aqui, ela era muito dominante, queria saber tudo, queria interferir em tudo, queria opinar em tudo e isso fazia dele uma pessoa extremamente lábil, uma pessoa mais vulnerável em relação às emoções. E tudo isso para mim era complicado de manejar e eu comecei a ver que não havia realmente conexão, ou seja, o meu pai tinha razão, que aquilo não eram sapatos para eu calçar, porque somente ser generoso, ser amigo, termos coisas em comuns, gostarmos do mesmo tipo de exercício físico, gostarmos de sair, de dançar e conversar, não é a base suficiente para criar uma família, porque é importante entender que valores é que vão ser transmitidos aos nossos filhos. Porque se há um a puxar para a esquerda, o outro a puxar para a direita e não há uma decisão firme, agora tenho uma família e agora vivo uma vida diferente, estou aberto a novas oportunidades, novas possibilidades, não tenho que deixar a minha família, esquecer, abandonar, mas tem que haver um limite, tem que haver uma fronteira, tem que haver uma barreira. E a questão da traição, de ser aceita a traição dentro da cultura, aí já posso dizer que dentro da cultura africana, que acontece muito, e eu conheço muitas mulheres, não era só a mãe dele, dentro da minha família, naquela altura não era só a mãe dele, hoje em dia ainda dentro da minha família, eu sei de muitas mulheres, e que a família toda sabe, que os maridos têm outros relacionamentos e que elas permanecem porque há aquela cultura de o que é que os outros vão dizer, eu casei-me, não foi para me divorciar, e o que é que os outros vão pensar,
e se eu me divorciar, para onde é que eu vou, como é que eu vou sobreviver, ou seja, há mulheres que dependem financeiramente e isto dentro da minha família, por isso é que eu posso falar, que vivem, aceitam, sabem, muitas delas foram traídas, muitas delas continuam a ser traídas e aceitam porque é praticamente como cultural. Todas aceitam, eu também aceito, sempre foi assim, não sou eu que vou mudar e eles são assim, eu já cheguei aqui, eles já eram assim e são mulheres que continuam a aceitar o medíocre, a viver uma vida submissa, a viver uma circunstância que eu lá atrás já sabia que jamais eu iria aceitar, que eu jamais iria permitir. E talvez por isso, ou melhor, sem dúvida, por isso não funcionou, não deu certo. A minha experiência com um rapaz de Angola não funcionou, não deu certo, justamente porquê? Porque nem tudo aquilo que é cultural é certo e é válido nos dias de hoje. Ou seja, aquilo que o pai dele fazia não significa que seja válido na nossa geração. Porquê? Porque nós evoluímos. E foi assim que eu pensei, e era a perspectiva que eu tinha, e eu pude ver, pude observar com os irmãos dele, os relacionamentos eram a mesma coisa, elas, que naquela altura eram as minhas concunhadas, queixavam-se muito, relatavam muito de que não estavam satisfeitas e que não iam fazer nada por isso, ou seja, era assim, ia ficar assim e, e pronto. E eu sabia que eu não era assim e que eu não ia aceitar esse tipo de circunstância, nem esse tipo de situação, nem ia aceitar esse movimento de que todos os dias, todos os fins de semana, todas as semanas, o meu carro, o meu dinheiro. E pode parecer egoísta, porque é claro que eu estou a resumir a história, mas quando tu estás no dia a dia a viver em uma família assim, para já tens que ter uma perspectiva de águia, ou seja, de fora, de ver o que é conviver com uma família com mais de 15 membros, ou seja, todos juntos, todas as semanas, todos os domingos, todos os fins de semana. Não sei para ti, não sei como é que é a tua família, como é que é a tua casa, mas aquilo para mim era extremamente estranho. Era como se não tivessem outras opções, como se não tivessem vida a não ser encontrarem-se todos os domingos para comer e para beber. E eu já não fazia aquilo antes de o conhecer, não ia começar a fazer depois. Todos os domingos, juntar-me para comer e para beber. Porquê? Porque é cultura, porque é tradição, porque é família. Claro que é família. Posso me encontrar com a família, posso estar com a família, mas não tem que ser um ritual. E se era um ritual antes de nos conhecermos, há sempre a possibilidade de fazer diferente. Há sempre a possibilidade de fazer diferente. E como eu pude perceber que aquilo não era só dentro da família dele, que aquilo é uma questão realmente de ambiente, é uma questão realmente cultural, porque os amigos dele também viviam assim quando nós íamos à casa dos amigos dele, eles também eram assim, com a família deles, com o pai, com a mãe, eram inúmeras pessoas, era sempre o mesmo ritual, comer e beber, inúmeras pessoas, sempre a mesma circunstância. As noras eram as submissas e as mães deles eram as que ditavam as regras e já tinha ouvido que também fulano também tinha traído a mãe, mas continuavam juntos por questões de... Ou seja, não me interessa, não me compete a me julgar, mas eu via que aquilo era algo que era praticado e era comum. E todo mundo sabia e todo mundo aceitava e muitas das vezes havia festas onde estava a esposa, a namorada e a concubina, a amante. E as pessoas sabiam e faziam de conta que não sabiam. E eu pensava, nas tuas costas eu vejo as minhas. Não tinha que ser obrigatoriamente. Costuma-se dizer que nós atraímos aquilo que somos. Mas porquê que eu ia correr esse risco se eu via que nas pequenas coisas ele já não era uma pessoa capaz de se impor, capaz de decidir? Provavelmente, se houvesse uma situação dessas onde
houvesse um relacionamento extraconjugal, provavelmente a família dele ia apoiar e ele ia se sentir confirmado e a louca ia ser eu. E a louca ia ser eu, porque era assim que eles viviam, e já viviam assim em Angola, e depois viviam assim em Lisboa, e depois viviam assim dentro da casa dele e dentro da casa dos amigos, e eu via como é que eles falavam também quando as esposas não estavam presentes, e aquilo tudo começou a despertar em mim a frase do meu pai: não são sapatos para tu calçares, para que é que te vais meter em algo que já estás a ver? E graças a Deus eu digo hoje que não me casei, que já estás a ver que não funciona, ou seja, que não é normal, que não é baseado em um princípio de, de valores de respeito, mas baseado em um princípio de comunidade. O importante é manter a comunidade em pé, seja a que preço for, ou seja, com as traições, com os abusos, com os excessos. E aquilo para mim não tinha qualquer sentido, não tinha qualquer significado. Ao contrário da minha experiência que eu tenho hoje, com um parceiro que cresceu na mesma cultura que eu, que tem os mesmos valores que eu. E se quiseres que eu faça um vídeo acerca do meu companheiro atual, se quiseres saber qual é a nacionalidade do meu companheiro atual, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo para também contar a minha experiência diferente da minha experiência com o rapaz de Angola, para que tu possas perceber do que é que eu estou a falar quando eu digo que não é porque falamos a mesma língua que tem que funcionar. Também podes deixar aqui nos comentários se tiveste alguma experiência com algum rapaz de Angola, se conheces outras experiências idênticas à minha, ou seja, que não tenham funcionado, porque no final eu tomei a decisão de me separar. E um detalhe, eu quando tomei a decisão de me separar, eu estava noiva, ou seja, ele tinha-me pedido em casamento. Mas eu, ao contrário de muitas mulheres que eu conheço e que tu também deves conhecer, não é por ter aliás, nunca foi o meu sonho casar, mas não é por ter sido pedida em casamento, não era por ter um anel de noivado super bonito, que eu ia simplesmente fechar os olhos a algo que estava nítido. Porque há aquelas pessoas que podem dizer assim: eu nunca vi, eu não sabia, quando eu soube já era tarde, já estávamos casados. Eu não, eu tive a oportunidade, Deus deu uma possibilidade de ir vendo ao longo do tempo, aos poucos e poucos, que o que é que eu poderia estar a semear e o que é que eu iria colher. E quando eu fui pedida em casamento, a minha mãe ficou muito triste porque eu disse que não. A minha mãe foi uma das pessoas que também me disse: agora o que é que as pessoas vão dizer de ti? E eu não tive problema nenhum acerca desse aspecto, do que é que as pessoas podem dizer de mim. A primeira coisa que eu pensei foi: o que é que eu vou dizer de mim se eu me colocar em uma circunstância ou situação que eu já estou a ver desde o início que não faz qualquer sentido? Porque não é isso que eu quero para mim. Pessoas enfiadas na minha casa todas as semanas, todos os fins de semana, sem avisar, entrarem no meu quarto, mexerem nas minhas coisas, como se fôssemos. Se nem as minhas irmãs fazem isso, e com toda a liberdade e falta de respeito, e eu trabalhar e elas usufruírem, nunca têm nada, querem tudo, é do carro, é dinheiro, e se não dás ficas mal vista, és mal falada, és olhada de lado, e se não queres ir no domingo, ou seja, eu vi que não era por causa de um anel de noivado que eu ia entregar a minha liberdade e deixar de viver o meu princípio, que era: eu também tenho voz. Se este vídeo te ajudou de alguma forma a ter uma perspectiva do que é que pode ser um relacionamento com um rapaz de Angola, deixa aqui nos comentários e não te esqueças de te inscrever no canal se quiseres ver uma segunda parte de porquê que exatamente cheguei a separar-me. Deixa aqui nos comentários e eu vou fazer uma segunda parte a contar com mais detalhes como é que aconteceu o processo da separação.
e vemo-nos no próximo vídeo.